Olá! O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde e Previdência do Serviço Público Federal no estado de Santa Catarina apresenta mais um capítulo do seu programa Saúde é Tudo. Toda terça-feira, às 21 horas, esperamos você para o lançamento de um novo episódio. Venha com a gente! Muita alegria que iniciamos hoje Saúde é Tudo. E essa alegria se deve à ampliação desse programa, um programa que nesse momento está sendo reproduzido através de duas rádios FM. As FMs Rádio Campeche, do sul da ilha, e a Rádio Pinheira, no município de Palhoça, FM 98.3. Agradecemos muito a ajuda, enfim, dos nossos companheiros na disseminação da discussão de saúde, que o Saúde é Tudo problematiza. Lembrando que o Saúde é Tudo, ele é vinculado ao site do desacato.info e do Sindiprev Santa Catarina. Um sindicato que tem acreditado na discussão, na construção da discussão da saúde coletiva, ampliando essa discussão no veículo da Web TV. Um sindicato, sem dúvida nenhuma, bastante arrojado nessa questão da pauta de saúde. Também eu aproveito para agradecer a nossa equipe maravilhosa, que sem isso não seria possível a gente ter esse programa no ar. O Lucas que é nosso cinegrafista, o James, nosso diretor de TV, o Raul Fittipaldi, nosso diretor-geral, a Marisete, que é auxiliar de externa, Paula Guimarães, nossa produtora, e Ana Luísa Lucena, que é a nossa repórter de campo. É essa equipe que coloca o Saúde é Tudo no ar para você. E hoje recebemos aqui com muita satisfação a professora aposentada, a professora Clair Castilhos, que se aposentou de tantos anos, né, Clair? Ministrando aulas no Departamento de Saúde Pública da UFSC e que também faz parte da rede feminista, da rede nacional feminista, secretária-geral de lá, não é, Clair? Da Saúde. Seja bem-vinda ao Saúde é Tudo, não tinha ainda recebido você aqui, embora você tenha tido uma participação na saúde do idoso, né? Sim. Não, a minha satisfação também é enorme e muita alegria de participar desse programa, principalmente com todos os vínculos que tem, que tu acabaste de citar e que são super importantes porque atinge um público bem interessado e interessante em relação a essas questões. Em relação a essas questões, né? A discussão que nós vamos tratar aqui no Saúde é Tudo trata de gênero e saúde. Ainda existe uma moral discriminatória quando falamos de gênero, Clair? Sim, e não só uma moral discriminatória, existe uma posição política de discriminação quando se trata da questão de gênero. Uhum. E agora, nos últimos tempos, com o avanço das posições conservadoras e fundamentalistas, essa questão do repúdio à questão do gênero, de discutir o conceito de gênero, de ver em que momento isso se situa na vida de cada pessoa e nos processos de educação, de saúde, de trabalho, ela cada vez se torna mais importante de ser discutida, tanto que há um grande interesse desses conservadores de suprimir até a palavra gênero, da onde eles possam. E onde nós podemos observar mais
essa moral discriminatória, então essa prática discriminatória, em que cenários? Vamos pensar aqui um pouquinho também na mulher trabalhadora, né? Até a Ana Luísa Luciana foi fazer uma enquete buscando um pouco a posição de homens e mulheres, né? na rua. Você acha que ainda que esse é um cenário que se apresenta essa diferença? Bom, eu acho que nem é um cenário, é um modo de vida o machismo. Porque nós vivemos numa sociedade patriarcal e o machismo é apenas a forma vulgar, comum de tratar o patriarcado. Agora, o patriarcado é uma posição ideológica que coloca o homem como centro do mundo e a mulher é sempre o outro, ela é complemento. Então, com base nessa posição, se gestou toda uma sociedade, a nossa sociedade ela é patriarcal, judaico-cristã, ocidental, e ela tem todo esse viés super determinado em relação à questão da mulher. A partir desse tipo de concepção, de construção filosófica e teórica, antropológica também, se estruturou a nossa sociedade, a forma de pensamento e ação, né, que nós temos. Então, a gente costuma dizer que o capitalismo ele se nutre da exploração de classe e da opressão de gênero, porque um reforça o outro. E isso é comum na nossa sociedade e nas relações interpessoais. Tanto que nós, do movimento feminista, costumamos dizer que as relações interpessoais são políticas, porque elas contêm um componente de poder. Então, quando você fala de machismo e feminismo, quando o termo é trabalhado ou é colocado, existe toda uma construção de valores, vamos pensar assim, que precede. Em cada termo. Isso. Quando se pensa em machismo, automaticamente a gente é remetido a algo negativo. E quando se fala em feminismo, se tem uma outra ideia. Eu quero discutir isso com você após as enquetes e queria ver com você também o que as mulheres na rua entendem um pouco, primeiro, como elas discutem a sua condição, né? E também ver como é que elas entendem essa questão de feminismo, como os homens entendem essa questão de machismo. Queria te convidar para dar uma olhadinha na matéria que a Ana Luísa Luciana fez, tá? Joia, voltamos para discutir isso. Até, vamos lá. Quantas jornadas de trabalho você tem no seu dia? Qual sua rotina? Eu tenho 2 jornadas, uma porque eu estudo, estou fazendo faculdade de novo, e a rotina de cuidados com a casa, com o filho e etc. Então são 2. E você costuma dividir as tarefas com o seu parceiro? As tarefas lá em casa, felizmente, são todas divididas, todas. Comida, ele que faz, cuidados com a nossa filha, tudo é dividido. Você sabe o que é feminismo? É um movimento que defende a igualdade entre os gêneros. Qual é o lugar da mulher? Que espaços, na tua opinião, a mulher tem que ocupar? Na verdade, a gente não deveria nem ter que fazer uma pergunta dessas, né? Porque não teria que ter espaço para homem e para mulher. A gente tem que ter um espaço inteiro na sociedade, de um modo geral. Mas essa cultura machista que a gente tem, inclusive eu estou incluso nisso, eu tenho ainda muita atitude machista, né? Eu sei disso, eu estou tentando corrigir. Mas, no fim, essa pergunta de espaço da mulher na sociedade só existe porque a gente vem numa sociedade extremamente machista, né? E que aí cria essa estrutura que a mulher tem que ficar em casa, ela tem que cuidar. Quando, na verdade, cada um poderia escolher o que quer fazer de verdade na vida. Se o homem quer ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da casa, também poderia ser uma opção sem ter alguém machista para falar o contrário. E mesmo para a mulher, se ela quiser trabalhar, se ela... Tem muita mulher que não quer ser mãe, que não tem vontade de ser mãe. É uma opção dela, é uma escolha dela. Mas a sociedade diz que tem que ser de um jeito diferente, né? Então... Você acha que homens e mulheres dividem as obrigações? Alguns dividem, outros não. E com a senhora, conta um pouquinho da sua história. A minha história foi que eu criei meus filhos sozinha, né? O mais velho daí me ajudou, né? A criar os mais pequenos. Ele começou a trabalhar com 11 anos.
Com 11 anos, o primeiro trabalho que ele fez, ele pegou dinheiro e deu para mim comprar as coisas. Você acha que homens e mulheres têm direitos iguais na nossa sociedade? Não, com certeza não. Deveria ter, mas não é isso que acontece. O que é feminismo para você? O feminismo, eu acho que ele tem uma concepção às vezes um tanto exagerada. É uma defesa dos direitos das mulheres, só que muitas vezes se busca direitos superiores. Não, tem que ser direitos iguais dentro das necessidades de cada um. Então, Clair, com relação a essa questão dos termos machismo e feminismo, e também com relação à realidade que as mulheres colocaram. Bom, eu não vejo assim que o machismo é visto, né, geralmente como uma coisa negativa, né, e o feminismo sendo o contrário do machismo. Não é, até porque o machismo, ou seja, o pensamento patriarcal, ele acontece na cabeça dos homens e das mulheres. Não é uma exclusividade. Existem mulheres com pensamentos machistas? Sim, exatamente. Até porque ele é o pensamento hegemônico. Assim como tem operário que pensa igual o patrão e que não identifica a luta de classes. Tem mulher que não identifica uma luta de gênero, porque ela acha que é natural ser oprimida. Porque faz Eticamente, parte. isso não divide, não fragmenta a nossa sociedade quando a gente coloca tão distintamente esses interesses? Não fragmenta, pelo contrário, ela torna o pensamento mais integral, porque o feminismo, ao contrário do que todo mundo pensa, que é mulher louca, brava, queimar sutiã, que queima sutiã, raivosa de homem, isso, que vai morrer sozinha, solteirona, de bigode em casa, essas coisas assim. As mulheres feministas são aquelas mulheres que têm a opção política de lutar pela libertação do feminino. Esse é o sentido. Quando tu luta pela libertação do feminino, tu quer superar o que? O machismo, mas não para ser igual aos machos dominantes. A gente quer outro tipo de sociedade, a gente quer outra relação com o poder. E sempre nós nos perguntamos, poder para quê? Para quem? Por quê? O que dá conta dessa jornada extenuante de trabalho, dessa sobrecarga de trabalho, que em geral tem acontecido, mas que hoje onera muito mais mulheres, sim, do que talvez possam onerar mais os homens, né? Eu me remeto muito à minha realidade, trabalho, estudo, tenho filhos, tenho netos, então assim, a minha jornada ela deve estar na quíntupla jornada, mais ou menos, né? Essa é uma realidade. O que dá conta disso? Bom, a explicação mais importante que a gente tem visto sobre isso é o seguinte: a mulher, ela é tradicional e historicamente voltada para a vida privada, para o universo privado, para dentro de casa, para o lar, tá? Tanto que se tu analisa os livros da história oficial, até pouco tempo não aparecia mulher nos relatos históricos, porque o cotidiano, a vida privada, não era de significância histórica. Então nós temos uma história oficial completamente capenga, porque ela só pega uma parte da humanidade, que é a parte masculina que aparece. E as lutas históricas masculinas são o quê? Construções e ideias. Elas são o quê? Discussão de luta por território, tomada do poder, poder político e coisas do sentido, que é o que tinha relevância. Quando se avança na ciência... O poder do feminino, ele não é... Enfim, o poder do feminino não tem esse valor agregado? Não, ele não tinha valor porque ele era invisível. A grande vitória das mulheres no século XX foi exatamente falar com voz própria e ter visibilidade nas suas lutas, coisa que não acontecia. E aí muda o sentido do relato e da análise, do estudo da história. Porque aí a humanidade deixa de contar a história só de uma metade dela e prescindia de 50% dos talentos humanos, porque nós estávamos fora,
Aí no momento que inclui a mulher no relato histórico, tu passa a ter uma humanidade mais integral, mais homogênea na sua participação. Mas isso não quer dizer que não persista essa discriminação que tu faz menção a respeito da jornada de trabalho. Sim. Porque quando nós entramos no mercado de trabalho, que é o grande avanço da libertação da mulher, é quando na Revolução Industrial, logo depois, a mulher entra no mercado de trabalho. Mas ela entra explorada junto com os filhos, que também trabalhavam. Uma condição de coadjuvante nesse processo todo. Sim, né? E por que queriam também tanta mulher no mercado de trabalho, principalmente nas fábricas, naquela situação de semi-escravidão na indústria têxtil da Inglaterra que começou? Porque nós mulheres éramos, assim como as crianças, extremamente dóceis e cordatas, prontas para ser mandada, explorada. O que tornou as mulheres dóceis e cordatas historicamente? A opressão cultural e a educação patriarcal, a religião, a noção do pecado e da culpa. Se tu pega a história do Chapeuzinho Vermelho, por que o lobo comeu o Chapeuzinho Vermelho? Comeu a vovó. Comeu a vovó e o Chapeuzinho se perdeu. Porque o Chapeuzinho desobedeceu. Era assim que acontecia. Ela era a transgressora. Em vez dela ir pelo caminho que a vovó mandou, ela foi por outro. Se danou. Então, reagir na sociedade é complicado, não é? A Branca de Neve era bonzinha, boazinha, querida, porque trabalhava de graça para os 7 anões, pô. Claro, a gente volta já com Saúde é Tudo, continuando essa discussão incrível. Já. Servidores do Ministério da Saúde, Anvisa e INSS. Estamos num momento histórico de toda a nossa categoria. Estamos num momento em que os federais se mobilizaram. Estamos num momento em que uma greve histórica está em andamento. Chamamos a todos a participar desse momento e conquistar o que efetivamente é nosso de direito. Se todos nós sofremos juntos, por que nós não podemos lutar juntos? Vamos conquistar a nossa database, vamos conquistar a incorporação das gratificações, vamos conquistar o direito de nos aposentar com dignidade. Venha para a luta você também, não fique aí. Venha com o sindicato e junto com a categoria fazer esse momento histórico acontecer e reivindicar o que é nosso por direito. Sindiprévis, um sindicato forte, conquista mais. Volta com Saúde é Tudo, hoje com Clair Castilhos discutindo gênero e saúde. Clair, todos os homens são machistas? Não necessariamente, mas a grande maioria sim. Mas o que eu já falei, todos os homens e todas as mulheres. Sim. Porque é uma ideologia, é uma prática, né? Não, é uma ideologia dominante o patriarcado, que faz parte da formação da nossa sociedade. Agora, claro que com o avanço das lutas feministas, com o avanço ocorrido no século XX, nas discussões, nos debates públicos, nas reivindicações por políticas e por participação, essas coisas começaram a ser superadas. Com a problematização dessa questão. Sim, e com a reivindicação e as demandas trazidas pelas mulheres. Falando de demandas trazidas pelas mulheres, a violência de gênero, por exemplo, qual é a prevalência hoje? Quem mais é violentado na sociedade? Sim, hoje a grande violentada são as mulheres, principalmente na violência intrafamiliar, no interior das casas, a violência doméstica. A violência que sexual. É a violência... Bom, a violência ela é tipificada de várias formas. Nós temos a violência sexual, a violência física, psicológica, patrimonial, institucional, e isso tudo caracteriza uma sociedade violenta.
E essa sociedade violenta, ela exerce o maior foco da sua violência contra quem? Contra mulheres, trabalhadores, negros, homossexuais, enfim, com as populações mais vulneráveis. Violência e poder estão atrelados? Sim, e covardia também. Que, na verdade, claro, a opressão... Todo aquele que tem mais força e exerce essa força para que alguém faça alguma coisa contra a sua vontade, esse é um ato violento. Ok, Clair. Vamos dar mais uma olhadinha nas enquetes feitas por Ana Luísa Lucena. Aninha, por favor. A senhora acha que as tarefas diárias, elas são divididas entre homens e mulheres? Hoje sim, com o modernismo de hoje são divididas. Na minha época não era. Eu sou viúva há 15 anos e não era dividido, não. A mulher que tinha que tomar providência de tudo, né? Serviço da casa, tarefas e contas e todo o mercado. Filhos só com a mãe. É assim. Então ele não ajudava muito, né? Muito não, muito pouco. Então as tarefas não eram divididas? Não eram divididas, não. Então tá. Você ajuda nas tarefas diárias em casa? Ajudo um pouco. Qual delas? Bom, cuidar do meu filho, lavar uma louça, cuidar dos cachorros. Mas isso diariamente? Sim, diariamente. A louça nem todo dia, né? Às vezes, assim, quando eu estou empolgado, eu ajudo. Lavar roupa, tirar o lençol da cama? Lavar roupa, mas com a esposa mesmo. Mas tirar o lençol da cama, isso aí não tem problema, isso aí a gente ajuda mesmo. O que pra você é uma atitude machista? Uma atitude machista? Bom, seria aquele homem que chega em casa, não quer ajudar em nada. Na verdade, ele acha que a mulher é um objeto que ele pode utilizar a qualquer momento. Seria mais isso aí mesmo, o ponto mais forte para mim seria esse. Você costuma dividir as tarefas diárias com a tua mulher? Sim, costumo. Todas elas? Lavar louça, arrumar a cama, varrer a casa, deixa eu ver, o que precisar, sim. E o que é machismo para você? Machismo, acho que é questão do preconceito, né? Eu acho que hoje vivemos um mundo de igualdade. Não tem como você dizer o que é machismo. Não sei te explicar mais. Eu acredito que acho que direitos iguais para todos, né? O seu marido costuma dividir as tarefas diárias com você? Costuma, diariamente. Na maioria das vezes ele faz mais do que eu. Porque realmente fica meio difícil, como ele ainda não estava trabalhando ultimamente, então ele me ajudava nas tarefas, então ficava mais fácil para mim. E na questão assim do feminismo e com o machismo, eu acho que hoje, em questão disso, melhorou bastante, mas ainda existe e tem que ser melhorado, né? Acho que sim. E quais ações machistas tu considera? Eu acho que a maioria dos homens acha que alguns direitos das mulheres ainda não, como posso dizer, ainda não validam na nossa sociedade, né? Muitos de nossos serviços eles não aceitam. Então, Clair, você acha que houve realmente uma alteração, né, no papel entre homens e mulheres, na divisão desse trabalho, na cooperação? Você viu vários casais ali falando, os homens também depondo que eles têm ajudado, as coisas têm mudado. Você acha que realmente isso se materializa? Os homens e mulheres estão conseguindo dividir melhor as suas responsabilidades e os seus papéis? Não, eu acho que sim. Uhum. Não na intensidade que deveria, mas sempre é um começo, né? Uhum. E a questão do que eles falam ali de ajudar, eu vou ajudar, não se trata de ajudar, se trata de dividir a tarefa doméstica. Isso é muito importante, né? Por quê? Porque o homem chega e diz, não, eu ajudo, né? No fundo da cabeça dele ele pensa, eu ajudo porque eu sou legal, eu sou contemporâneo, eu sou politicamente correto, eu sou um arraso, então eu ajudo a minha mulher nesse serviço doméstico. Mas na verdade o que ele tem que fazer é dividir. Por quê? Porque o que é a tarefa doméstica? A tarefa doméstica é a possibilidade da pessoa sobreviver sozinha dentro da sua casa se ela precisar.
É um grupo familiar. Então, né? não, e de cuidar de si. Também. Eu tenho que saber cozinhar, Ser lavar, passar, tomar banho, arrumar, limpar, enfim. Porque quando, tanto que Sem tutela. Tanto que é notório que quando os homens ficam viúvos ou as mulheres largam deles, na maioria das vezes eles vão atrás de outra. Porque não conseguem dar conta sozinha do lar. E a gente fica lá de chefe de família criando 6, 7 filhos sozinha, trabalhando, lavando, fazendo de tudo e ainda tendo que consolar o homem que chora sem saber o que fazer, porque na verdade eles não podem chorar. Porque o machismo é horrível com os homens não também. Não pode sentir, né? Não, é horrível com os homens. O papel masculino é muito triste. Essa possibilidade, porque né? essa história, homem não chora, é forte, é isso, é aquilo. E a gente é que é boazinha, querida, sensível, coquete, fingida. Quando o estereótipo é desse jeito, quando tu te vê frente a frente com um companheiro teu mais sensível e de repente ele chora, tu não sabe o que fazer com o cara. Meu Deus, o que eu fazer com esse homem chorando aqui perto de mim? Não é? Aí baixa o teu instinto maternal e quando tu casa, tu ganha mais um filho quando tu casa. Muitas mulheres sendo mães de seus maridos, né? Cuidando. É. E tem uma questão muito interessante nisso, Clair, que é também assim, como as mães educam seus filhos, né? Claro. Como esses homens também podem aprender como tratar uma mulher, né? A partir de todo o convívio com a sua própria mãe, né? Com relação à ampliação, então, dessa responsabilidade e trazendo essa discussão para o âmbito das políticas públicas, avançamos? O que tem sido construído em termos de políticas públicas para a gente encaminhar essa situação? Tem várias coisas. A questão das cotas para as mulheres, a Lei Maria da Penha, a participação no serviço público, as lutas contra a discriminação no trabalho. E agora o grande passo que nos falta para o terceiro milênio é a chegada da mulher na política, nas instâncias de decisão. É onde a gente está mais discriminada e mais ausente. E não só para cumprir cota. Não, e é ali que os homens mostram a característica total do machismo do poder. Hoje os deputados reacionários fundamentalistas estão agredindo as companheiras deputadas quando divergem delas no debate e não tem argumento, eles partem para cima para agredir fisicamente. Como aconteceu com esse Bolsonaro, com a deputada Maria do Rosário, com outro vereador em Porto Alegre, em cima da vereadora Jussara Coni, o Roberto Freire, ex-comunista, entre aspas, em cima da deputada Jandira Fegali, e assim por diante. Então, a luta que a gente tem que encarar é dizer, não, o homem é diferente da mulher ou não é, a gente luta por essas diferenças. Claro que somos diferentes, mas nós somos diferentes na igualdade. É essa questão que precisa ser analisada, ou seja, aquelas diferenças das mulheres, tipo, eu sou mais sensível, detalhista, que é o modelo feminino e o modelo masculino, significa que o fato de eu ser sensível, chorar, de ser maternal, é uma qualidade feminina que não tem que ser vista de forma desqualificada. Ela não tem que ser vista como igualdade. É uma Ela é característica. apenas uma diferença. De gênero. É assim como se o homem vem com toda a sua força, sua dita integridade. A inteligência que é uma coisa discutível, mas enfim, né? Aí a gente chega... acidez, viu? Aí a gente chega e isso a gente valoriza. Não, esse é o verdadeiro valor. Por quê? Porque quem faz parece que está imbuído de um poder. Não, né? é que quem faz a valoração dos atributos dos homens e das mulheres na sociedade é o pensamento patriarcal que é feito pelo homem. Não somos nós. A imagem da mulher hoje não é uma imagem do feminino, não fomos nós mulheres que construímos. Nós vivemos um estereótipo construído de acordo com o pensamento patriarcal e machista. O grande desafio do feminismo para o terceiro milênio é construir o feminino pelas mulheres.
Obrigada, Clair, sempre bem-vinda aqui no Saúde é Tudo, com a sua elegância, seu bom humor. Te recebemos aqui sempre que for necessário discutir essas pautas do feminino, do gênero, da saúde. Tá? Saúde é Tudo volta já. No terceiro bloco nós fechamos com o editorial. O sindicato está sempre aberto para ouvir a opinião dos servidores, que podem expressá-la nas assembleias, por escrito, no Jornal Previsão ou ainda através dos nossos diretores de base, que são os elos de ligação com a categoria nos locais de trabalho. Sindipreves, um sindicato forte, conquista mais. Fica evidente que é necessário e urgente uma alteração e uma mudança de paradigmas. Precisamos evoluir de uma moral para uma ética, onde a igualdade entre os gêneros possa ser algo absolutamente real e praticado, onde as mulheres não tenham que se submeter a duplas, triplas, quádruplas ou quintas jornadas de trabalho, adoecendo por sobrecarga mental, sobrecarga física, onde seus reais companheiros possam usufruir desse convívio e realizar junto com suas companheiras as rotinas, enfim, respeitando todas as diferenças e características de ambos os sexos, de ambos os gêneros, melhor dizendo. Saúde é Tudo deixa aqui com vocês a missão de a gente refletir sobre essa sociedade, sobre esse modelo de sociedade e o que nós queremos mesmo em termos de igualdade. Igualdade de gêneros também, igualdade de direitos. Até a próxima semana.